TokuCast. Aprendemos nos episódios anteriores que Tokusatsu significa filmagem com efeitos especiais, e também é o termo japonês usado para descrever um gênero de filmes e programas de TV live action que fazem amplo uso de efeitos especiais e efeitos práticos, popularizados a partir dos anos 1960. Mas como o gênero acompanhou as mudanças do novo milênio que chegava? Bem-vindos ao TokuCast 252. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar e o TokuCast retorna para continuar com o nosso guia básico aí sobre o que é Tokusatsu, né? Uma viagem no tempo, né? A gente está falando do cinema, da TV japonesa, um pouquinho na verdade. Se vocês forem mergulhar a fundo, vão encontrar muito mais informações do que a gente está contando aqui. Você pode contar o que é Tokusatsu em uma simples frase. A gente escolheu viajar um pouco no tempo aí para poder entender em que momento que o termo é mais usado, em que momento que se torna o que nós conhecemos hoje e o que aconteceu com ele até os momentos atuais. E o cast de hoje nós vamos migrar para aí, vamos terminar o século XX e começar o século XXI para chegar até agora, né? Até esse momento. Ou não, né? Ou talvez vai que vire uma parte 4, né? Certo, Senna? Certíssimo, Sérgio. E Senna, tá bacana aqui nossa gravação, tá muito bom nosso bate-papo, né, cara? Muita informação nova, muita informação legal, curiosidade, cultura. Acaba sendo muito interessante pra quem curte mergulhar nesse mundo de curiosidade, né? Olha, acho que talvez a gente tenha mudado aí a concepção de muita gente sobre o que é Tokusatsu. E Senna, quem está conosco aqui, né? Quem continua conosco, na verdade, nessa grande viagem sobre o que é Tokusatsu? Falando em amigos, ó amigos aqui, estamos com o nosso amigo Adriano Nares. Opa, bom estar aqui para a terceira parte. Ó, na parte 1 eu me apresentei dando ingredientes. Na parte 2 nós fizemos a receita. Agora na parte 3, às vezes um ingrediente não funciona mais, ou a gente vai no mercado, ele não está mais à venda, e daí a gente tem que tentar reinventar para a receita ainda funcionar, né? Nosso amigo Unlooper. Olá, pessoal, mais uma vez com esse assunto extenso, maravilhoso. Saímos ali da época do preto e branco, pulamos ali para a era mais colorida das explosões. Então vamos dar uma computadorizada nisso logo e incrementar um CGI nessa receita do Naré. Estamos com o nosso amigo, seja bem-vindo, Dani Tsurugi. Obrigada, Senna, seja bem-vindo. Eu sou Dani Tsurugi e anos 90 em diante a gente vai vendo mudanças e mais mudanças. E para fechar aqui nosso ciclo de amizades, Thiago, do Arquivo Showa. Terceiro programa seguido eu já nem sei mais o que eu falo. Os anos de 1990 reservaram surpresas para o gênero Tokusatsu. Mesmo com produções fazendo sucesso pelo mundo e Godzilla já consolidado como parte da cultura pop mundial, foi através de uma adaptação que o mundo se rendeu ao formato de um dos principais nomes do gênero, a franquia Super Sentai, que foi adaptada para Power Rangers. Pessoal, antes de começar nosso papo, é bom vamos ambientalizar um pouco, né? A gente falou no fim do último TokuCast o quanto que as mudanças do mundo interagem e interferem, né? Anos 90 marca fim de Guerra Fria, marca um período muito forte em relação à globalização, neoliberalismo, a ascensão da internet, ela começa também nos anos 90, né? A tecnologia pessoal avança consideravelmente, mídias digital, TV por assinatura, expansão da cultura global, moda, o cinema também muda muito, né, cara? Foi um período marcante para a indústria da TV e do cinema, trouxe muita inovação e mudança significativa, né? E a gente vê isso influenciando no Tokusatsu, né? Algumas séries que começam a falar de tecnologia, isso não é novo, claro, mas é ambientado para o que estava acontecendo nos anos 90, né? A gente vê a própria franquia do Godzilla contando muito do que
que estava acontecendo no cinema também em Hollywood ali, absorvendo momentos e coisas legais e de sucesso. Tem muita coisa acontecendo nos anos 90. Os anos 90, ele exemplifica ainda mais o que eu citei no último cast sobre os anos 80, né? Sobre uma década em que começa de um jeito e acaba de outro, né? Em que as mudanças são muito rápidas, né? É como se a gente vivesse, talvez, meio século dentro da década de 80, meio século dentro da década de 90, de tanta coisa que aconteceu. Nessa influência do Tokusatsu, nós vamos contar aqui também e vamos migrar para os anos 2000. E no começo dos anos 2000 foi uma grande sequência do que os anos 90 já estava contando pra gente que iria acontecer, até chegar nesse mundo de hoje, em que você tem um mundo na palma da mão, se você tiver um smartphone e uma conexão com a internet. Então muita coisa influencia. É claro que o cinema japonês ele continua muito bem, obrigado, mas o nosso foco aqui vai ser, obviamente, nas produções que estão relacionadas ao sinônimo do gênero, né? Ao Tokusatsu como gênero de programa, como séries infanto-juvenis das franquias Super Sentai, Kamen Rider, como franquias de kaiju como Godzilla, apesar de existirem outros kaijus, normalmente Godzilla, Gamera, né, que entra em foco quando se fala Tokusatsu, tá? A chegada de Garo, por exemplo, no século XXI, que também é importante pro gênero, então muita coisa legal nós vamos falar pra vocês, assim como também as adaptações de anime, né, porque tem muito live action, que apesar de ser uma adaptação do anime, se enquadra perfeitamente no gênero Tokusatsu, tá bom? Vamos começar agora aí, acho que eu vou abrir aqui como eu abri no último cast, pro meu companheiro Nares contar pra vocês algumas coisas legais e todos os outros colegas aqui continuarem agregando mais informações aí pra vocês sobre esse vasto mundo chamado Tokusatsu. Com a chegada do ano 2000, o mundo estava em um momento de transição, marcado por avanços tecnológicos, globalização acelerada e algumas preocupações que não se concretizaram, como o temido bug do milênio. A internet e os celulares começaram a mudar a forma como as pessoas se comunicavam, influenciando a cultura pop japonesa e mundial. Gil, no final do cast anterior, a gente terminou falando que, por exemplo, mudanças sociais, inclusive fatos, como o Thiago bem colocou, tiveram que influenciaram em mudanças, como, por exemplo, da franquia Metal Hero, que gerou a polícia de resgate a partir de 90. E a gente tem esse começo dos anos 90 na franquia Metal Hero muito voltado para ação policial e inimigos que não são monstros, né? A volta do Godzilla em 84 foi consolidada com Godzilla vs. Violante, que é um filme fantástico ali em 1989, e aí a gente tem os anos 90 com Godzilla reinando nos cinemas japoneses. E na franquia Super Sentai, Turbo Ranger e Fiveman representaram pontos mais baixos em audiência e em venda de brinquedos, mas a partir de Jetman, em 1991, a Toei já começou a dar uma mexida e trouxe uma equipe nova para Jill Ranger, para apontar para um outro caminho que saiu daquelas séries mais científicas e entrou no campo da fantasia, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar que o principal aqui nos anos 90 para a sobrevivência da franquia Super Sentai foi Power Rangers. O Ren Saban ir lá no Japão, fazer o acordo com a Toei para comprar essas séries e levar para o público ocidental e substituir os atores japoneses por atores americanos, mantendo apenas as cenas de batalhas e de robô gigante, isso garantiu a sobrevivência da franquia Super Sentai ao longo dos anos 90. Mesmo porque os Kamen Riders estavam patinando. Teve sucesso do filme do Zeto e do filme do Jay, mas a gente não teve mais nenhuma outra série nos anos 90. E, inclusive, aquela profusão de produções dos anos 80 diminuiu mais ainda nos anos 90. Nós temos alguns anos aqui que as únicas produções de Tokusatsu na televisão vão ser o Metal Hero da Toei e o Sentai da Toei. Isso é por causa do encarecimento da produção televisiva, por causa da concorrência, como já aumentou, da TV por assinatura, porque agora a programação infantil passou a estar presente 24 horas por dia para quem tinha televisão por assinatura. Então, é claro que isso concorre com a televisão aberta, que antes era a única fonte de programação na televisão para as crianças. Então,
Tudo isso gera um mundo muito desafiador para as produtoras, para Toei, para Toho e para Tsuburaya principalmente, que vai voltar com a família Ultra na metade da década de 90, né? Cara, é muito importante esse ponto que você falou. Não quero voltar em outras décadas, porque é um ponto pro TokuCast nosso sobre Marvel e Toei, TokuCast sobre a série do Spider-Man japonês, mas os americanos vêm participando não só como influência, mas também agregando de certa forma ao Tokusatsu já desde os anos 70, né? A própria franquia Super Sentai renasce, o robô gigante para heróis solos como os Metal Heroes, ou a própria franquia Metal Hero, né? Ela nasce graças ao envolvimento da Marvel também, de certa forma, né? E quando a gente vem pros anos 90, é de extrema importância os Power Rangers, porque o boom e a forma como foi feito, né, os Power Rangers e o boom em relação a todo o mercado de brinquedo, né, de venda de produto, de merchandising, foi tão grande que ele garante uma sobrevivência gigantesca para a franquia Super Sentai e ajuda essas produções também de super-heróis japonesas, porque independente do sucesso no Japão, a grana entrando era muito alta por causa do sucesso do Ocidente, né? E esse é um ponto importante que até brasileiro se preocupa muito com isso de Power Rangers ser tokusatsu. Power Rangers é um tokusatsu, né? É claro que essa discussão é importante a partir de agora, na minha opinião, porque assim, tokusatsu é um produto japonês, ponto final, né? Ele é um gênero japonês, ele é uma palavra japonesa, né? Então você tem adaptações de tokusatsu. Power Rangers é uma adaptação. Você pode falar que Power Rangers é tokusatsu, mas o termo correto para usar para Power Rangers, na minha opinião, é adaptação, né? Porque ele adapta um tokusatsu, ele adapta uma franquia, né? Para criar uma outra franquia, né? Assim como vão ter produções em outros países, né? China, Tailândia, Filipinas, produções independentes no Brasil que não podem ser uma adaptação ou pode ser simplesmente um produto influenciado. E aí cria-se um tokusatsu do país tal, né? Por quê? Porque é um gênero, porque ele é 100% influenciado. No caso de Power Rangers, ele, mais do que um tokusatsu americano, ele é uma adaptação de tokusatsu japonês, né, cara? E de novo, gente, muita gente torce o nariz, né? Muito fã de tokusatsu brasileiro, torce o nariz pra tokusatsu, mas Power Rangers foi muito importante para a manutenção, não só da franquia, né, mas também do tokusatsu como nós conhecemos lá no Japão nos anos 90, né? E vale lembrar que o próprio Japão consome Power Rangers, né? Desde da época eles vai pra lá, eles consomem também. E convivem muito bem com isso, né? Sim, eu acho que os anos 90, assim, é muito marcado pela massificação dos produtos, né? Porque você pega, por exemplo, o Sentai, assim, você já tinha em Flashman, né, um segundo robô para reaquecer o mercado de brinquedos, né, tal. Mas é aqui nos anos 90 que começa, né, teve protótipos tal, mas aqui que começa, por exemplo, ter o sexto membro para ter um outro gimmick para vender mais brinquedo. Você começa a ter mais robôs auxiliares, né? Nos anos 2000 mesmo, depois, a partir de Gauren, já é a festa, né, dos robôs auxiliares para vender brinquedo, né? O próprio Ultraman, como o Nares citou, né, você vai voltar ali com o Tiga, para ter mais brinquedos, você tem o Tiga tem mais formas. Claro que você já teve heróis com mais formas anteriormente, mas é a partir dos anos 90 que tem essa massificação, né? A venda de brinquedos sempre foi o ponto mais forte dessas produções. Com tantas opções de entretenimento, foram criadas novas maneiras de oferecer cada vez mais brinquedos, com novos robôs, visuais e personagens. Nem mesmo a franquia Ultraman, famosa por sua tradição, conseguiu escapar desse movimento do mercado. Jaspion vai enfrentar seus maiores inimigos no Lancer X2, no helicóptero Titã, no poderoso Firecar. Isso é o Firecar! Você perdeu, Satan Ghost! O fantástico Douglas Leach. E pegando um gancho ali no que o Nares falou, que o Tokusatsu ele teve uma pequena patinada ali em algum momento nos anos 90. A gente tem a morte de uma franquia, né? A própria Toei Fujigi Comedy Series, que acaba em 93, né, com a última série Shushu Shutorian, e logo em sequência a gente tem uma grande crise de roteiristas na Toei, né, uma grande greve de roteiristas na Toei Company, que vai afetar demais financeiramente a Toei aí.
E aí é onde que a grana das adaptações meio que salvou ela aí da forca. E a grana das adaptações, Thiago, não conseguiu salvar também os Metal Hero, né? Que não chegam até o fim da década. O B-Fighter e B-Fighter Kabuto não tem a mesma resposta das produções anteriores. A Toei, então, se volta para um público mais infantil com o Kabutaki e o Robotaki e tenta ali em 99 trazer um sucesso do Ishinomori lá dos anos 70 de volta para a televisão, também muito influenciado pela morte do Ishinomori um ano antes, em 1998, né, que para a Toei foi uma das principais mentes criativas para criar heróis, né? Sempre em conjunto com outras pessoas, mas era uma das mentes mais criativas do Japão para heróis, né? Isso fica claro quando a Toei se fecha praticamente nas duas franquias aí, Kamen Rider e Super Sentai, né? Então tá claro o que deu resultado pra ela e que deu dinheiro ali pra ela e pra Bandai também, né? Por isso que ela muda tanto o foco dela aí e fecha nisso aí. E daqui a pouco vamos falar também não só da Kamen Rider, mas também nos anos 90 nos trouxe também um fôlego novo em Ultraman também. Um adendo de 2 polemicasts que causou aqui no Brasil. Um que você falou, Gil, referente, falaram sobre Super Power Rangers, né? Que foi a franquia que você disse, Gil, segundo o Gil falou, e é fato mesmo, alguns fãs de Tokusatsu brasileiro não torcem o nariz porque não admitem, não aceitam que Power Ranger fez sucesso e que sustentou a franquia Super Sentai, né? Como isso em Super Sentai, como nos Metal Heroes também, algumas pessoas torcem o nariz aí para Robotaki, Kabutaki, não aceitando que ali eles são Metal Heroes, né? Porque são séries infantis, então não tem aquela pegada do super-herói adulto. E não faz sentido nenhum, porque as séries anteriores também eram infantis, né? Exatamente. Você pode ter um filme para adulto, que é só uma aventura como Indiana Jones, por exemplo, e ter um filme para adulto como o Rambo, que tem sangue, que tem coisa explodindo aí a cabeça do povo, né? E é mais ou menos pegando toda aquela mudança que o Nares citou anteriormente. Usar novas narrativas para ver se funciona de alguma forma. Eles no Metal Hero ali no finalzinho, se não estava dando certa audiência, apesar que o B-Fighter e o B-Fighter Kabuto parecem muito bacanas, mas resolveram ali resgatar os Fatigue Comedy e inseriram naquilo. Mas não é Metal Hero porque não tem cara de Metal Hero. Isso porque parece que o pessoal só pegam aquelas fotos de quando os heróis eles estão naquela forma mais infantil, mas se seguisse a forma toda de quando eles têm aquele formato mais humanoide, que eles parecem mesmo Metal Hero, o pessoal ia considerar. Então vai muito visualmente o pessoal não aceita, muito por conta daquele visual infantilizado, porque se tem aquela outra forma, com certeza eles não iam ter essa briga. As franquias da Toei também sofreram um grande impacto nos anos 90. Isso é bem claro em Orange, também pode um acontecimento também na época. Foi o ataque ao metrô com Gassarin, né? E foi um acontecimento que no meio dos anos 90 ali, né? Tava rolando Orange, inclusive. A ideia de Orange, inclusive, se você assistiu os primeiros episódios, assim, não vou lembrar quantos episódios agora pra falar corretamente, mas você vê que ela tem uma pegada muito séria, assim, né? Uma pegada militarista e tal. E a partir que tem esse incidente, né? Que uma pessoa jogou Gassarin, né? Dentro dos metrôs no Japão. A série começou a ter uma pegada mais leve. Justamente porque, por ser uma série comemorativa de 20 anos de Sentais, né? Ela ia homenagear muito Goranger. Sim. E aí ia ter mais aquele foco em espionagem e tudo mais. Você citou a quantidade, parece que são cerca de 6 episódios. Os 6 primeiros, eles são mais sérios. Deu aquele ataque, e aí o Tokusatsu ali dentro das produções televisivas servia de um alívio para o pessoal da vida real, então eles deixaram ela mais, entre aspas, infantil, né, mais leve, para o pessoal poder esquecer um pouco dessa tragédia que tinha acabado de acontecer. Que é um subterfúgio que a Toei sempre faz, né, em momentos de grandes tragédias, de grandes desgraças, eles sempre dão uma baixada de bola, fazem uma série um pouco mais clean. A mesma coisa aconteceu com Forze lá em 2011 por causa do grande terremoto.
que eles fizeram uma série toda felizinha, toda mais alegre. Existe uma adaptação americana, que não é bem uma adaptação, né? Uma versão americana, que influenciou uma versão japonesa, que é o Godzilla, né? De 1998 da TriStar, né? Porque assim, a Toho terminou lá o Godzilla, a história que ela queria contar, né? Com o Godzilla versus o Destoroyah, né? E ia parar, não ia fazer mais filmes até 2004 comemorar os 50 anos, né? Só que como o filme da TriStar foi muito criticado, né? Ela decidiu voltar. Eu queria até falar sobre esse filme, porque esse filme chama Godzilla 2000, mas ele não saiu em 2000, né? Ele é de 1999. E esse filme é meio que a Toho fazendo uma vingancinha, falando assim, ó, é assim que se faz Godzilla, né? Por conta do Godzilla da TriStar, né? Porque tinha toda um marketing em cima do Godzilla americano, né? E Sim, todo aquele design que não deu certo, o filme que não funcionou, tanto que o filme teria ali sequências, geraria animações e tal. Ele teve, né, em desenho animado. Né? O animado até saiu, mas seriam cerca de uma trilogia, nem isso houve rolou. uma grande promessa em relação a exatamente aquilo que o Godzilla marca o nascimento, vamos dizer assim, dos efeitos especiais. Então esperava-se uma grande produção pelos efeitos especiais e orçamento norte-americano que fosse além de uma roupa de borracha. E acabou não acontecendo, né? E aí essa resposta de Godzilla voltar com a franquia novamente é o que trouxe ali, é que nem o Senna falou, seria o fim da franquia e tudo mais, e entraria num hiato, sabe Deus até quando. Resgataram rapidamente justamente pra falar, ó, isso é Godzilla, e aí foi saindo, basicamente um filme por ano de novo. Mas também teve um outro elemento que ajudou o Godzilla a voltar, que não foi só aquela aberração de 98, que foi a trilogia Gamera do diretor Shunsuke Kaneko, que se agarrou muito na fantasia. Ao mesmo tempo que se agarra na fantasia, ele fez 3 filmes de kaiju que são considerados cinema arte, né? Ganharam diversos prêmios. E pra mim são 3 dos melhores filmes de tokusatsu já feitos. Eles foram muito bem de crítica, foram muito bem de audiência, tanto é que depois levou o Kaneko a dirigir um Godzilla. Porque a série Versus do Godzilla, embora ele tenha começado bem lá com o Biollante, com 84, nos anos 90 também deu uma patinada. Os filmes foram cada vez mais perdendo espaço. Tirando o americano, são 6 filmes de Godzilla nos anos 90, 91, 92, 93, 94, 95, né? Tava rolando, né? Que o Gamera acabou ajudando a tentar trazer o Godzilla de volta pros eixos, né? Só que foi meio que fake, né? Porque veio o Godzilla Millennium, e depois dos anos 2000 começa a vir já uns negocinhos aí, até chegar no grande Final Wars. E o Final Wars, se você for avaliar, é um grande mote aí desse período dos anos 90 aí, em que você tem um grande mix de coisas ocorrendo em Godzilla, né, cara? Tem o de 2001 que é muito bom, cara. Tem o de 2001 que pra mim é um dos melhores filmes da franquia, que é o GMK. O século XXI chegou com 4 franquias em total destaque no gênero: Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman e Godzilla. Entre adaptações e filmes em parceria com estúdios ocidentais, apenas Ultraman e Godzilla conseguiram fortalecer sua presença na cultura pop mundial. E nos anos 90, uma franquia que foi muito importante ali nos anos 70 e ficou meio apagada nos anos 80, é a franquia Kamen Rider, que teve um filme para vídeo, 2 filmes para cinema, mas não conseguiu engatar a série. E com a morte do Ishinomori em 98, muita gente se perguntou se talvez não seria o fim dos Kamen Riders, porque imagine, para uma criança do final dos anos 90, Kamen Rider era uma coisa muito antiga, lá do passado, né? Mas justamente como uma forma de homenagear o Ishinomori, é que para ocupar o lugar que antes era dos Metal Hero, a Toei pensou em trazer Kamen Rider de novo, mas não com uma franquia, com produção de várias séries, para prestar aquela homenagem ao Shotaro Ishinomori, e assim nasceu o Kamen Rider Kuga em 2000. O detalhe é que a audiência respondeu tão bem, não, vamos continuar com uma segunda série.
Agito também se saiu muito bem. Ah, não, vamos fazer uma terceira série. E daí Kamen Rider virou uma franquia novamente, né? E com uma linguagem totalmente nova do que ela era no passado, né? Voltando naquele assunto de se renovar, porque esses primeiros Kamen Riders aí dos anos 2000, eles têm toda uma continuidade, uma linearidade e uma fotografia que se agarra muito nos doramas que estavam populares na época. E aí a gente vai ver que os Kamen Riders da Heisei, eles pegam elementos dos próprios Metal Heroes, né? Elementos visuais. E os Sentais dos anos 2000, eles pegam elementos das Fuji séries, né? Embora sejam duas franquias que tenham morrido, a Toei meio que aglutinou os elementos ali. Outra franquia extremamente importante pra Tokusatsu, como a gente fala, é a Ultraman, né? Porque nos anos 80 foi uma merda, vamos dizer assim, né? A Ultraman 8 tá lá em 80, você tem série do Andromelo, você tem algumas coisas de anime, né? Parcerias com americanos. Aí começa os anos 90 com uma coprodução australiana, tem Tokucast inclusive, com um encontro com o Kamen Rider, né, com o especial aí, Ultraman vs Kamen Rider. Você tem aí uma coprodução norte-americana, que é a série favorita do Danei do Ultraman, o Pauado. Aí em 96, que é o ano de quando eles comemoram os 30 anos ali de Ultra, começa com Ultraman Zeas, ou Ultraman Zerf, com o primeiro filme, né, com Ultraman um pouco mais cômico, se transformando com uma escova de dente, um visual um pouco diferente, mas a franquia Ultraman é premiada com a excelente Ultraman antiga, né, cara, que abre uma sequência de excelentes séries e traz a Tsuburaya de volta pro jogo com a franquia Ultraman, né, ainda reaprendendo também a vender brinquedo, né, que é o que faz essas séries, né, existirem, né. E nos anos 90, que é uma coisa que aconteceu em Fushigi Komi, na última série de Fushigi, é o encontro da Sushitorian com o Ultraman, né? Uma coisa, duas produções que só aconteceu aquela vez e eu praticamente não vi mais. E o Kamen Rider também se encontrou com o Ultraman, né? No mesmo ano. Teve Kamen Rider versus o Ultraman, um especialzinho. E como o Thiago comentou anteriormente também, o Kuga em 2000 traz um clima mais de novela, uma coisa meio diferente, mas que não é uma novidade no Kuga de 2000. Muito desse estilo que a Toei imprimiu para a franquia Kamen Rider, ela testou 4 anos antes, em 1996, em Tanzerion. Só que Tanzerion foi um fracasso, tanto que a série foi encurtada, ela terminou antes do previsto, e quem assistir a série vai ver mesmo que os 2 últimos capítulos são sem pé nem cabeça, porque tinha que acabar, não tinha dinheiro para gastar com aquele fracasso. Mas isso serviu para o que a gente vai ver depois de Kamen Rider Kuga e Agito. Mas Kuga e Agito não é o que define a franquia Kamen Rider a partir da era Heisei, né? É o Kamen Rider Yuki que vai determinar aquilo que os Riders da era Heisei vão se tornar. É a partir dele e que se consolida na série do ano seguinte, que é o Kamen Rider Fight. E a partir daí, Kamen Rider retorna com muita força, né? Os anos 2000, né? A primeira década dos anos 2000, ela é o grande resultado do que os anos 90 ensaiou, né? A grande era de produtos, né, cara? De merchandising, de propaganda, de consumo, né, cara? A gente vive na era do consumo já há muito tempo, né? Principalmente com a influência norte-americana, com o capitalismo, etc. Nós estamos falando de política aqui, estamos falando de história real, hein? Quem tá ouvindo a gente aí é meio maluco aí, acha que tudo é uma afronta a quem apoia. É uma realidade, é histórica, né? Então, os anos 2000, eles são... Hoje nós vivemos, inclusive, né? O grande resultado disso tudo, né, cara? Propaganda, consumo, nada que não pode ser algo que dure muito, porque você vai ter que comprar outra coisa. E o Tokusatsu, como nós conhecemos, com essas, principalmente com a franquia Kamen Rider, Super Sentai, e agora com a franquia Ultraman também, que aprendeu, né? Porque a franquia Godzilla, né, tá indo para outra vertente, mais arte, né? Mas essas 3 franquias principais de super-heróis japonesas, elas mostram claramente o que é a nossa sociedade hoje. Consumismo atrás de consumismo. Uma novidade se torna velha muito rápida e você precisa de algo novo. E aí você citou o Ryuki, porque o Ryuki inaugura esse boom, né, cara? Uma série
com muitos riders. Já tinha um rider com muitas formas, que foi o Kuga, que foi o Agito, mas com muitos personagens, com muitas coisas para vender, com muitos itens para se colecionar, com tanta coisa, né, para você consumir. E de muitas maneiras também, né, cara? Porque você também tem videogame, você tem... A gente falou muito de mangá aqui, né? Mas também tem games também, né? Os games também utilizando o Tokusatsu pra vender, né? O Tokusatsu usando o videogame pra lucrar mais, né? Você tem esse boom e você vê isso a cada série que vem. Cada série que vem dessas franquias, né? Tenta inovar num enlatado, vamos dizer assim, né? Num formato básico, como o próprio TokuCast tem um formato básico para tratar um assunto, né? E sempre inovando para você consumir mais. Então a geração que nós vivemos hoje é uma geração de consumo. E o Tokusatsu representa muito isso, né? E claro que a gente não deixou de gostar por causa disso, né? Mas a gente vê isso claramente, né? E isso a gente vê acontecendo desde lá do Ultra Kill para Ultraman. A gente vê isso com o Henshin Boom, com os super equipes chegando. A gente vê isso com os anos 90, com as tantas inovações tecnológicas influenciando nas produções, com o boom ocidental graças à adaptação de Power Rangers com Super Sentai, e os anos 2000 o grande resultado, né? Não é um resultado final, né? Porque as coisas se transformam, né? Mas um resultado significativo do que o gênero se tornou. Tokusatsu é um gênero de produções normalmente de super-heróis, infanto-juvenis, com transformações, com explosões, com roupas de borracha, mas que geram em você a vontade e a necessidade de colecionar, de adquirir. Acho que os grandes eventos aí, como Anime Friends e Comic Con Experience aqui no Brasil, são grandes resultados disso também, né, cara? De colecionar, de colecionismo, né, cara? E as franquias, né? A gente vive hoje na era das franquias, né? Tá aí que toda produtora quer ter sua franquia para poder explorar, né? E é isso hoje, né, basicamente. Não que antes não fosse, mas demorava muito para você cansar de um brinquedo e já querer outro, né? É isso que você comentou, Gil, de que daí ficamos na era das franquias, e nesses anos 2000, a Toho, por exemplo, tentou voltar para a televisão com Grand Caesar, que virou uma trilogia, né? Grand Caesar, Justicer e Caesar X, a partir de 2004, mas que não conseguiu continuar. Até a Takara Tomy, com a linha de brinquedos dela, de carrinhos, também tentou na televisão série como Rescue Force e Rescue Fire, mas depois também não conseguiu. Então, virou um nicho ali dominado pela Toei e pela Tsuburaya, porque precisa de muito investimento, de muito dinheiro, a produção se tornou cada vez mais custosa, você depende da venda dos brinquedos, e aí é que entra um outro nome que se tornou muito importante no século XXI para o Tokusatsu, mas que já estava em atuação desde os anos 80, né, que é o Keita Memiya. Ele trabalhou na Toei em várias séries de Sentai e pôde fazer as primeiras produções no final dos anos 80, mas eu acho que o primeiro grande sucesso dele como diretor foi Zeiran, né? Zeiran 1 em 91 e Zeiran 2 em 94, e depois dirigiu também o filme do Kamen Rider Zeto, do Kamen Rider J, e uma produção que a gente ainda não citou, que é o Hakaider, né? Que é uma adaptação do Inimigo do Kikaider, série lá dos anos 70, criação também do Ishinomori, e que ele traz um filme maravilhoso. Mas ele não conseguia emplacar uma produção própria na TV, uma coisa duradoura, e ele consegue isso em 2005 com o Garo, né? Que se tornou daí mais uma franquia além das tradicionais de Kamen Rider, Ultra e Sentai, né? E agora uma abertura um pouco mais pessoal aqui. Vocês acham que foi nesse período dos anos 2000, meus caros Gil, Looper, Dani, Senna e Nares, que o Tokusatsu se globalizou? Muito pela ajuda dos Power Rangers, né? Que ajudou meio que... Assim, anteriormente a Power Rangers, eram poucos países, parece, que
adaptavam não, né? Transmitiam as séries, né? O Brasil tem um bom número de séries que chegaram por aqui. Mais ou menos, tá? O Brasil, toda a América Latina tinha Tokusatsu sendo exibido. A França, não, sim, mas Itália... o Brasil pela quantidade, eu digo, né? Mas Peru, Colômbia, Venezuela, eu sempre ouvi que eram 3, 4, 5, mas Itália, né? Não, a Ásia toda praticamente consumia Tokusatsu. Só que os Power Rangers foi um boom pra adaptação e pro bem ou pro mal, né? Porque o pessoal, eles consumiam Power Rangers, eles não consumiam o Tokusatsu original. Graças à internet, a gente pôde ter um contato mais fácil com isso. É porque o Power Rangers, vocês não podem esquecer o seguinte também, ó. O produto japonês é muito mais fácil a criança ocidental se identificar com pessoas ocidentais, né? Do que asiática. Então o Power Rangers tem uma vantagem um pouco maior que o Tokusatsu, porque Power Rangers veio por uma produtora forte norte-americana na distribuição, e ele trazia 5 pessoas mas não as 5, mas etnias diferentes, né? Então fica mais fácil popularizar, né? Power Rangers foi mais massivo ainda do que assim, não que a gente já falou isso bastante, né? Não que não fosse sobre vender brinquedos, mas o Power Rangers era muito mais massivo, né? Mas por causa da licenciadora, da produtora, né? Por exemplo, a Fox, ela globalmente enfiou pra dentro o produto dela. A Toei nunca fez isso. O Tokusatsu chegou aqui graças a brasileiros, né? E não a Toei. Exatamente o ponto que eu queria entrar. Porque inclusive esse ponto que o Gil citou, o canal a cabo Fox Kids, a ponta de lança dele era Power Rangers, não só no Brasil, em todos os países da América Latina, da Europa. Power Rangers era a estrela da Fox Kids. Eu sou viúva da Fox Kids, inclusive. Eu também. Eu falo que é mais massiva, né? Porque tinha muito mais produtos, né? Você falou sobre Tokusatsu em jogos, né? Você tem sim, mas muitos jogos de Tokusatsu ficaram apenas no Japão, né? Tem jogos de Kamen Rider que nunca saíram pra fora, né? Jogos de PlayStation e tal. O Power Rangers não. Tinha jogo pro Mega Drive, Game Gear, pra geladeira tal, pra fogão, onde você abria tinha Power Rangers, entendeu? Quando eu fiz essa pergunta de globalização, é porque eu queria entrar num ponto muito específico que vocês que são mais antigos de evento, que são mais antigos de Tokunet aí, que conhecem bastante, nesse período dos anos 2000, não só aqui no Brasil, mas pelo que eu vejo em vários outros países da Ásia e dos Estados Unidos, foi onde a gente começou a ter acesso massivo à internet, né, a computador, e foi onde começaram o trabalho dos fansubs, né, de pegar diretamente da fonte, legendar e, sei lá, jogar isso para download ou gravar em DVD. O Tokusatsu se globalizou, assim, ó, é importante esse ponto que você tá falando, porque assim, o Tokusatsu, né, o gênero, né, ele era conhecido em muitos países, como no Brasil, por exemplo. Power Rangers colabora com essa globalização, apesar de peronomútil, porque até hoje muita gente não sabe que é um produto japonês adaptado, né? Exato. Mas Exato. a globalização é uma palavra até um pouco forte, eu acho. Mas realmente a grande multiplicação do Tokusatsu pro mundo vem graças à internet, aos fóruns de discussão, que é da onde nós começamos, aos grandes eventos, como foi o Anime Friends, graças aos idealizadores, principalmente o Ricardo Cruz, Takashi de Casal, né? Mas assim, se você avaliar até hoje, tá? O Tokusatsu ainda não é globalizado, se você for avaliar friamente. Não é. Quem fala de Tokusatsu no Brasil é o fandom de Tokusatsu, que veio da nostalgia, ou aqueles que descobriram o Tokusatsu, né? Através dos fãs que já estavam consumindo já os produtos novos através da internet. Né, mas se você for olhar, você não tem produtos novos na televisão. Ele não é globalizado. Nos Estados Unidos, ele é algo de nicho também ainda, porque ele é um canal a cabo específico, né? O Tokusatsu não passa também em canais grandes e tal. Power Rangers sim é globalizado, né? E como eu falei, a maioria da população mundial, talvez, não sabe, a não ser os asiáticos, né? Não sabem que é um produto japonês adaptado. Então, se você avaliar friamente, tirando o Ultraman, né? Tirando o Ultraman, porque eu acho que o Ultraman sim já foi um pouco melhor trabalhado fora, o Tokusatsu em si não é algo globalizado. Se fosse, você ia conseguir conversar com as pessoas como você fala de anime e mangá. Se você falar pra alguém, e aí, anime? Pô, eu curto muito Cavaleiro do Zodíaco, curto muito Dragon Ball, curto muito Naruto, curto muito qual anime agora do momento? Não sei o que, no Aiba lá.
Kimetsu no Aiba, não sei falar, sou velho. Dependendo da pessoa que você chegar e falar assim, e aí, você conhece Kamen Rider? A pessoa vai falar que não. Então, o Tokusatsu ainda é, de certa forma, nichado ainda, né? Não, sim, mas o que eu quis dizer não foi no sentido globalizado do mundo inteiro conhecer. Foi no sentido de a gente ter pessoas que conhecem hoje, independentemente daquelas que passaram aqui na época, entende? Quando eu digo a globalização é nesse sentido, não é que o globo inteiro conheça. Não, mas foi o que eu falei, é por isso que eu troquei de palavra, eu usei multiplicação. O Tokusatsu se multiplica por aí graças a Fanzub, graças à internet, né? Mas eu não vejo ele globalizado, porque se você falar com alguém sobre Tokusatsu, a maioria não vai saber o que você tá falando. Só Ultra e Godzilla, né? É isso que vocês comentaram, porque como o Gil comentou, a internet ela trouxe a possibilidade de você ter acesso a qualquer coisa, né? Nós, quando crianças, que assistimos, por exemplo, o Inspector e Soul Brain, sabíamos pela revista Herói que existia X-Draft. Queríamos assistir X-Draft. O que a gente podia fazer? Nada. A gente ia bater na porta da Tikara Filmes para pedir para eles trazerem? Também não. Agora, se você assiste essas séries hoje e quiser assistir a terceira série da trilogia, você vai lá e assiste. Então, a internet propiciou a quem tem interesse poder ir atrás. E eu acho que, principalmente depois, quando a gente vai entrar na era do YouTube, digamos assim, porque antes a pessoa tinha o trabalho de baixar um torrent, baixar um arquivo no Emule, não sei o que lá. Nem todo mundo dominava essa base para conseguir baixar um episódio. Entrar no YouTube, fazer uma pesquisa e dar um play, aí sim você consegue levar isso para muito mais pessoas, né? Com certeza. E assim, e se vocês pegarem o Tokusatsu entre começo dos anos 2000 até o final desses primeiros 20 anos ali, né? Antes de entrar na década de 20, né, dos anos 2000, não teve mudanças significativas na franquia, a não ser o teor mais infantilizado e mais direcionado à venda de produto, né? Pega bastante a linguagem do anime, né? Se as séries do começo dos anos 2000 pegavam a linguagem do dorama, essas mais de 2015 pra cá, elas pegam bastante a linguagem do anime. Eu acho que inclusive é muita influência, assim, talvez de Pokémon, né? De você ter que pegar todos os gimmicks, né? Tem gimmicks, você falou de Force no começo, né? Force tem 40 suítes, tirando os suítes, né? Essa questão do colecionismo que o Gil falou, né? O carta, né, do Yu-Gi-Oh! Sim, card game. Bastante influência de anime. Até na narrativa, na construção de personagem, né? Geralmente é um personagem um pouco mais, digamos assim, um personagem que ele é um pouco mais bobinho, entre aspas, assim, um protagonista que ele tem uns trejeitos um pouco mais... Menino? Não é nem pela idade, é os trejeitos mais overacted, assim, de berrar, de falar alto, que é a característica que a gente vê em anime, né? Porque são coisas que a gente vai vendo no início dos anos 2000, esse comportamento, principalmente dos líderes de Super Sentai, que eles não são mais aqueles mais sérios, eles já são mais os jovens todo felizinhos, né? Que no decorrer da série, sim, que eles vão amadurecendo. É basicamente a linearidade de um shonen, de um anime shonen, né? Que o protagonista como um pouco mais alegre, um pouco mais de ingênuo, mais bobo. E ao longo ali da jornada ele vai ganhando algum amadurecimento geral. Também visualmente tem outras influências, porque nos anos 2000 a Toei descobriu que as séries dela, que ali no início eram exibidas às 7h30 da manhã, depois um período mais recente passou para as 9 da manhã. Mas a criança assistia junto com a mãe. E a Toei percebeu que ela podia também atrair a mãe para colocar a criança na frente da sala para assistir, se os protagonistas dessas séries estivessem mais alinhados ao que a mulher casada japonesa imagina de homem bonito, né? Por isso que a gente tem, diferente dos anos 80, aquela figura que se aproximava mais de um filme de ação americano, por exemplo, se a gente for pensar no Ken Gyoba, para os anos 2000, no que os japoneses chamam de bishonen, que são esses homens que não são tão musculosos
que são com uma estrutura física menor, um pouco mais delicados visualmente, não quer dizer que o personagem seja delicado, que é justamente para atrair as mães, né? Tá aí o Takeru Sato, é prova disso e da carreira de sucesso que ele construiu depois no cinema. Eu queria dar uma guinada no assunto também, porque uma vez comentaram assim também comigo, né? Por que não fazem mais produções como faziam antes? Na verdade, eles fazem o mesmo volume de produções, se vocês forem avaliar, do que se fazia antes, né? A diferença é que o atual talvez agrade um pouco menos, mas antes tinha um Sentai, um Kamen Rider, uma outra série, um Ultraman, né? Às vezes rola uma produção diferente, mas o cinema japonês não parou. Ele gera filmes legais, adaptações legais relacionados a Tokusatsu, com o Tokusatsu, né, com um efeito especial, e também de Tokusatsu quando você fala de gênero, porque normalmente hoje a gente vive assim é uma adaptação de anime, não é Tokusatsu. Não, pelo contrário, né, tem filmes que nós já falamos aqui no TokuCast, por exemplo, que mesmo sendo adaptações de anime, eles são animes que são, ou mangás, que são referentes ao próprio Tokusatsu, como Polimar, por exemplo, né, cara, que é um filme recente que o Tihane... Ou se a gente for puxar até mais pra trás, a própria Sailor Moon baseada em Patrine e virou a sua própria série. Gatchaman, por exemplo, que é relacionado a Super Sentai, o Polimar é basicamente um Henshin Hero aí, né, cara? Sailor Moon, como o Alan Looper disse aí, que é baseado em Fujiki Comedy e em Super Sentai também, que a autora era fã. Então tem mais produções pra procurar e encontrar. A questão é que se você ficar preso só a querer procurar um Metal Hero, um Kamen Rider, um Ultraman, um Super Sentai, você vai perder outras coisas que rolam no Japão. Tem Local Hero também, tem produções legais e bacanas de Local Heroes, como Houjin Yatsurugi, como Daruraiza, coisas que nós já falamos do cast, inclusive, né? O Echo Gainder, né? Echo Gainder é legal. E outros filmes aí, cara, tem muitos filmes legais. O Work também, que é recente. Ou filmes do Koichi Sakamoto, que é um cara que gosta tanto do gênero que produz muita coisa que é o gênero puro ali em tela, né, cara? Até pra citar essas que são meio que fora da curva do que o pessoal tá acostumado a ver, e séries que merecem ser vistas. A gente fez um TokuCast do Para Hero Gandhi, e também tem o The High School Heroes, que é uma bela de uma homenagem a Goranger. É um doraminha lá, que é um Super Sentai não oficial, igual a Kibaranger, né? Você tem também reinterpretações de outras séries, né? Pra citar exemplo aí. Um público mais... não tão infantil, um público mais maduro, né? Você pega o Kamen Rider Amazon, né? O próprio Black Sun, né? Ou produções eróticas, também tem produções eróticas, né? Pornôs até, baseado em Tokusatsu. Uma coisa legal de citar, que, por exemplo, o Tubarão... Tem uma série de filmes de tubarão americano que tem Sharknado lá, Sharknado, né? Tem tubarão de tubarão vampiro. Tem ninja também, cara. Tem ninja contra tubarão, ninja contra Aren. E são filmes que totalmente relacionados ao gênero Tokusatsu e não apenas tem efeito especial, né? Exato. E dá pra dizer também que o próprio cinema japonês atualmente, ele se influencia muito de Tokusatsu também, porque muitas vezes esses produtores e diretores de Tokusatsu, eles também são diretores e produtores de outras coisas. Esses dias mesmo eu tava assistindo um filme ultra bobinho lá, sobre viagem no tempo, uma menina que ela tem que salvar o namorado da morte lá e ela fica revivendo no mesmo dia. E tem uma puta cena de explosão lá, cara, que ela faz uma pose que é totalmente influência de Tokusatsu, sabe? E é importante também, legal citar que esses últimos 25 anos aí tiveram várias coisas legais, né? O próprio Godzilla teve diversas versões japonesas, agora recente também, como Minus One, e a franquia americana também. Cara, acho que o Godzilla meio que se consolidou como esse grande, né, ícone da cultura pop japonesa mundial. Ultraman também teve filmes fantásticos de Ultraman, principalmente quando chegou o Ultraman Zero.
Então, essas principais franquias ainda tem muito a oferecer e continuam oferecendo, né? É porque mesmo resgataram o duelo que antes era, ainda hoje é, mas era até mais, era Godzilla vs Kong. Era visto como uma piada anteriormente, o filme de 62, e teve todo um trabalho de mídia em cima que foi espetacular aquilo, que eu mesmo, particularmente, não esperava de que fosse cair tanto no gosto do público um Godzilla vs Kong. Mais ainda, foi quando Godzilla Minus One foi concorrer ao Oscar. Eu já fiquei feliz só dele ter sido citado, e ainda mais em ganhar. E ganhar na categoria que é o significado da palavra Tokusatsu, né, cara? Justamente, efeitos especiais. Aquilo foi simbólico demais. Aquilo ali é inesquecível. O Tokusatsu criou legiões de fãs pelo mundo. Fãs que produzem conteúdo, criam suas próprias obras inspiradas no gênero, colecionam itens e formam amizades graças a esse interesse em comum. A paixão pelo Tokusatsu segue viva nas redes sociais e eventos, até mesmo em países que não possuem muitas exibições oficiais. E assim, pessoal, pra você que tá ouvindo a gente, o Tokusatsu mainstream, o Tokusatsu sinônimo, né, gênero, né, tipo de programa, é o que a gente acabou abordando muito nos últimos 2 programas. Mas se vocês forem mergulhar a fundo, como a gente vem tentando fazer no TokuCast, vocês vão encontrar muitos filmes e séries legais pra citar, né? A gente já vem citando aqui, nesses mais de 250 TokuCasts até agora, séries que jamais foram citadas e colocadas como Tokusatsu e que são Tokusatsu, como Saru no Gundam nos anos 70, com referências ao Planeta dos Macacos, né? Como filmes como, por exemplo, o Spy dos anos 70, ou como esses que eu citei agora, que são adaptações de anime e mangá, como Gatchaman, Polimar, Japan Sinks, né? O Japão submerso. Então tem muita coisa legal para vocês pesquisarem e acompanharem aqui no TokuCast para continuar conhecendo cada vez mais sobre o gênero Tokusatsu e sobre também filmes com Tokusatsu que se assemelham ao gênero, ou que tem algum tipo de correlação com o gênero Tokusatsu, tá? Como nós fizemos recentemente aí, contando de um filme independente de terror aí, chamado Night Night, por exemplo, né? Como nós fizemos contando de uma adaptação de um anime como o Serviço de Entrega da Kiki, né? E como nós fomos resgatar também filmes fantásticos de ficção científica, como o Alerta do Espaço, tá? Então aqui, como também nós fazemos também de quadrinhos, mangás, anime, a gente faz muita coisa aqui no TokuCast, como o Ricaromon, que é praticamente um Tokusatsu em anime, né? É um vasto mundo a pesquisar, a mergulhar, e quem sabe daqui a alguns anos a gente volta a falar mais desse período com mais profundidade, como nós contamos para vocês sobre o século XX, por exemplo, né? O século XXI tá longe de chegar na metade, né? Então muita coisa pode rolar. Vamos fechar nosso TokuCast, né, fechar nossos 3 TokuCasts agora de uma vez, né, com nossas considerações finais sobre o que é Tokusatsu, né, cara? Porque é isso que o nosso TokuCast foi nesses 3 episódios, né? Um grande guia básico, desculpa, eu peguei emprestado o termo aí que o Ricardo Cruz tá usando aí nos livros, mas é um grande guia básico do que é Tokusatsu pra nós aqui do TokuCast, e nós esperamos que vocês tenham curtido. Vamos fechar a cena? Escolhe quem começa aí com as considerações finais. Vamos começar com o Adriano Nares. Tava pensando, Senna, enquanto o Gil tava comentando, já que ele deixou a pergunta, o que é Tokusatsu? E eu fiquei pensando que talvez eu não saiba dizer o que é Tokusatsu. Assim como o livro que eu citei diz que é difícil um conceito do que é Tokusatsu. Mas o que eu posso dizer aí sim com propriedade é o que o Tokusatsu é para mim, não o que é Tokusatsu, o que ele é para mim. E eu acho que o Tokusatsu para mim é um gênero fantástico quando você vai além daquilo que as pessoas às vezes se pegam para criticar o Tokusatsu, que é o monstro de borracha, o zíper aparecendo, a cordinha. Hoje em dia é o CGI, que parece que não é tão bem feito, ou alguns outros detalhes assim. Quando você vai além desses detalhes, a gente tem uma
boa história, de tudo que é gênero. Você pode ter uma série de ação, uma série mais voltada para comédia, outra série mais de espionagem, mais científica, mais fantasiosa. Não é difícil de quem resolve se render a esse universo do Tokusatsu encontrar um tipo de série, um gênero que vá gostar. Então eu acho que, para mim, o Tokusatsu é um estilo de produção que pode abarcar qualquer coisa. E qualquer coisa que você goste, você pode encontrar no Tokusatsu. Então, eu acho que para quem... Eu acredito que quem está nos ouvindo já gosta e curte Tokusatsu. Mas para quem ficou curioso e não sabia muito bem o que era essa palavra estranha japonesa e veio ouvir a gente e já está na terceira semana nos ouvindo para entender um pouco do que é esse gênero, o que eu posso dizer é: dê uma chance para alguma série. E quem sabe talvez a primeira que você assista não te agrade, mas não desista, mude de franquia, procure uma coisa mais nova ou mais antiga. Tem gente que gosta de produções mais recentes, produções mais antigas, tem para todos os gostos. Eu acredito que se você for além do zíper, da explosão em CGI, você vai encontrar uma história que te agrade, como todos nós aqui temos histórias fantásticas e que tocam o nosso coração, né? Rapaz, baita conclusão, caramba. E você, Sr. Anluper? Rapaz, muita coisa do que eu diria, o Nares resume de uma forma fantástica. É muito difícil a gente estereotipar, entre aspas, o que é Tokusatsu, ou então tentar tirar ele desse estereótipo aí, de que Tokusatsu é o que passou na manchete. Vai muito mais do que isso. É a mesma coisa de você falar que um filme é alguma coisa que passou na sessão da tarde. Cinema é muito mais do que isso e Tokusatsu é muito mais do que isso. Eu carrego muito como um sentimento muito bom o que tudo isso sempre me trouxe. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de vida é de ver Spectreman, aquele monstro do semáforo em Spectreman. E na época de escola, no boom de Jaspion e Changeman, eu não tinha tanto amigo próximo de ir na casa e tudo mais. Minha companhia era Tokusatsu. E isso eu trouxe até hoje. Seja como aquela companhia boa, seja como ensinamento de vida, seja como estou estudando jornalismo, é você analisar, pesquisar épocas, fases, se aprofundar em criadores. E isso tudo me fez enxergar o mundo gigantesco que isso tem, além de só uma série de super-heróis. Eu tenho ali um carinho muito grande por Gokaiger, por ter me tirado de depressão numa fase muito difícil, e isso meio que me fez abraçar mais ainda esse mundo, que hoje eu levo um pouquinho desse meu gosto pro Alma Toku, a colaboração com tokusatsu.com.br, a colaboração agora futuramente com Toku Agora. Então não dá pra falar muito mais do que já foi dito. Eu só fico feliz demais de ter podido fazer parte desse especial de 3 episódios aqui, porque botando ali pra fechar, lembrem-se, Tokusatsu é vida. Bom, Sr. Dani Tsurugi? O Tokusatsu pra mim é um gênero que remete a algo nostálgico à infância, algo que me preenche hoje, que não me deixa ficar deprimido. Uma vez disseram, se eu abandonar o cosplay eu envelheço. Imagine se eu deixar o Tokusatsu. Então aprendo muito. Tokusatsu dá pra gente aprender bastante coisa. Ao quanto eu aprendi nesses 2 episódios. Eu achando que eu tava bem. Nem na faculdade de Tsukuba, na Universidade de Tsukuba, eu aprendi isso, né? É algo profundo. A gente pensa que precisa ir longe, mas perto da gente a gente encontra. O quanto a gente faz nos pesquisar. Eu fiz faculdade de tradutor e intérprete, eu uso mais pro dia a dia, mais pro Tokusatsu do que para uma profissão. Então, é um gênero que eu gosto só desse gênero. Anluper disse que não tinha os coleguinhas na época porque o Tokusatsu era o colega dele. Né? Eu já era chamado de louco porque na época eu só falava de Jaspion, Changeman e Companhia Limited. Lion-Man, Jirai e Flashman. Né?
Então os bullies que a gente sofria, fora os outros bem ofensivos, eram esses. E você, Cena? Opa, eu vou primeiro passar a palavra pro senhor Thiago. Senhor Thiago? Olha, eu não sei te explicar em uma frase o que é Tokusatsu, porque ele envolve muita coisa e a gente levou 3 programas para explicar o que é Tokusatsu. Então eu vou me ater a uma questão aqui um pouco diferente. Eu acho que às vezes nós próprios fãs de Tokusatsu, a gente apequena demais o gênero. Apequena demais, atenua demais a importância que ele tem. Porque ele é sim um gênero importantíssimo para toda a construção cultural japonesa, para toda a cinematografia japonesa em si. E não só de lá, mas também a nível mundial. Grandes nomes aí de Hollywood já mencionaram que tem influências e inspirações de Tokusatsu. John Carpenter, Guillermo del Toro, o próprio James Gunn. O James Wang, que é o cara que fez o traje do Predador, ele é um grande fã de Tokusatsu, ele viajava pro Japão pra conhecer Tokusatsu, tem foto dele com o Ishinomori, depois ele trabalhou em Kamen Rider Dragon Knight. Então, muita coisa do que a gente gosta tem influência de Tokusatsu sem a gente saber. Então eu acho que às vezes a gente mesmo, quanto nicho, a gente se nicha, sabe? Então... eu acho que essa nossa iniciativa aqui de explicar o que é o gênero, ou pelo menos contar a história do gênero, quais as influências dele, o que ele influenciou, onde ele entra, onde ele sai, como que ele fica com o passar dos anos, é importantíssimo, porque o Tokusatsu ele tá aí, e ele vai ficar aí, que não é um gênero que não vai acabar nunca, enquanto tiver vendagem, enquanto tiverem ideias. E eu acho que a gente tem que cada vez mais, lógico, ninguém é obrigado a nada, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais entender o que é o Tokusatsu, nem que seja só dentro da franquia que você gosta. Você gosta, sei lá, de Kamen Rider, pesquisa de onde que veio o Kamen Rider, de qual que eram as inspirações. Você não precisa assistir as séries antigas, as séries do começo da recência. Se você só gosta de Reiwa, só assiste Reiwa, faz o que você quiser. Mas pelo menos pesquisa quais foram as influências, qual o caminho que trouxe aquilo que você gosta até aquele exato momento do tempo. Porque história e produção cultural é algo que está intimamente ligado. E é isso aí, beijão. Opa, eu vou falar primeiro, Gil, que aí eu acho que você fecha melhor, pode ser? Opa. Cara, eu acho que assim, separar a ignorância é uma benção, né? E a ignorância eu digo na questão de falta de não ter conhecimento, né? Porque seria muito mais fácil falar que Tokusatsu é só roupa de borracha, faísca e pedreira, né? Mas eu acho que o Nares defende muito bem, né? É um gênero que é capaz de contar qualquer história, né? Você tem que olhar a questão lá, o zíper. O zíper é pra você não precisa, finge que ele não tá ali, né? Você pega, por exemplo, pra citar um exemplo, sei lá, o Kamen Rider Gaimon, com frutas, dança e samurais, os caras contaram uma história sobre amizade, sobre como as empresas podem manipular as pessoas e maltratar as pessoas, né? É um gênero que aceita qualquer tipo de história, né? Bom, e você, Gil? Bom, vamos lá, vamos fechar, né? Antes de fechar, eu vou fazer o jabá de vocês. Vocês podem virar apoiadores aí do TokuCast através do Catarse. Vocês podem acompanhar o nosso Toku Agora toda sexta-feira, às 20 horas, lá no YouTube. Programa em vídeo com muita informação. Pode acompanhar o Senna, o Dani, o Onlooper, o Nares e o Thiago lá no tokusatsu.com.br, no Arquivo Showa, no Alma Toku, né, cara? Todo o trabalho de cosplayer do Dani. Então fica o meu jabá aí. Nos procure no tokusatsu.com.br, porque eu vou fechar e daqui eu vou pro final, porque eu tô muito feliz e eu agradeço muito vocês por me ajudarem, por estarem comigo no tokusatsu.com.br e trazer tanta coisa legal pros nossos ouvintes, né, cara? O Tokusatsu me proporcionou muita coisa, e eu tento retribuir isso através do tokusatsu.com.br junto com vocês, junto com meus amigos, e pra mim foi maravilhoso passar essas, sei lá, 5 horas já, eu acho, com vocês aqui falando sobre Tokusatsu. E eu espero que nossos ouvintes também gostem. E pra fechar, pessoal, é assim, a gente tá no 252, né? Então, no 250 nós citamos nomes, momentos históricos. No 51 e 52, a gente resumiu muito isso. Mas você pode se aprofundar a partir de Godzilla nos nossos demais 249 episódios que nós temos até agora. Porque lá você vai encontrar muita coisa sobre Ishinomori, Eiji Tsuburaya, séries,
décadas, mangás, adaptações. Você vai encontrar muita coisa legal aí nos demais episódios do TokuCast, tá bom? Então fica o convite, ouça novamente, né? Embarque conosco aí nesse mundo aí, se divirta conosco, tá? E pra fechar, sendo as minhas considerações finais, assim, se você escreve um texto sobre efeitos especiais em português, você vai escrever efeitos especiais e não tokusatsu. Mas se você fala dos séries e filmes do gênero tokusatsu, você vai escrever tokusatsu. Se o texto for em japonês, a palavra vai ser usada dessa mesma forma para ambas as situações. Tokusatsu, para mim, ele sempre vai ter duas vertentes, o significado e o gênero. O gênero nasceu graças ao significado, mas ele ganhou uma linha, uma vida diferente, né? O Thiago uma vez usou um exemplo legal sobre MPB, né? A MPB significa música popular brasileira. O forró não é MPB, mas o forró é uma música popular brasileira. E se um grupo japonês fizer uma música no estilo MPB, vai ser uma música japonesa influenciada pela MPB. Se um cantor japonês adaptar uma MPB em uma música japonesa, vai ser uma MPB adaptada em japonês. Então assim, você pode usar palavras e termos de várias maneiras. E inclusive, quando a gente tá falando de efeitos especiais, né? Mas como eu falei, você vai falar do gênero, você sabe que ele tem uma vida própria. Se você vai falar dos efeitos especiais, normalmente a gente fala em português, né? Então a gente acaba não usando o termo tokusatsu. Então, você encontra um meio de entender o significado da palavra na vida própria que ela tem e também no significado dela, né? Então, basta você se guiar aí pelo que você entendeu, talvez, em todo esse papo e considerações finais aqui bacanas que cada um, né, trouxe para todo mundo, né? O tokusatsu, ele é parte da cultura pop e da sociedade japonesa, e que bom que o mundo pôde ter acesso, porque é graças a ele que nós estamos aqui juntos, né? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o Edinho. Adeus! Adeus! Com frases como guia básico e uma viagem sobre o que é tokusatsu, o título desses especiais foi direto ao ponto: o que é tokusatsu. E ao longo de 3 episódios, o tokusatsu.com.br informou, entreteve e debateu sobre o assunto, tentando apresentar uma visão ampla e pessoal de como o tokusatsu começou e como evoluiu até os dias de hoje. E como o nosso apresentador sempre diz ao final, obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.